meninas! Tudo bem? Mais um vídeo, estou fazendo um atrás do outro. Atendendo a pedidos, não sei se vocês lembram que as meninas perguntaram sobre usos específicos de alguns pincéis. Então elas me perguntaram basicamente assim sobre pincel de base, dual fibre e pincel de polimento. Então o vídeo de hoje é para mostrar o que são esses pincéis e como utilizá-los e como é que, assim, quais são as minhas preferências com relação a esses pincéis. Então vamos lá. O pincel de base assim, mais tradicional, que é esse que todo mundo conhece, é esse aqui, ó. Tá? Ele é de microfibra polida sintética, esses pincéis bem macios. Geralmente você sabe quando a microfibra é polida, quando ele tem esses dois tonzinhos, né, de cor de pincel. E esse pincel, como é que você aplicaria a base com ele? Você primeiro agitaria a base, é sempre importante você agitar, ao menos que seja um produto de pressão, né, alguma coisa específica, mas é sempre bom agitar, principalmente quando há mudança de temperatura, principalmente no frio. Então no meu caso, assim, as minhas bases decantam mesmo quando a temperatura cai muito, então é necessário agitar. E você primeiro coloca aqui na quantidade aos poucos, né, aqui no docinho da mão, você vai pegando com o pincel e começa a espalhar. Então, como seria, digamos, essa aplicação da base? Você vai começar fazendo os pontinhos em diagonal e começa a espalhar pelo rosto, descendo aqui, ó, pro colo e no restinho aqui, ó, você vai passando nas orelhas para dar aquele tom bem uniforme. E também você pode ir pegando de restinho, não quando começa, no finzinho da aplicação, você aplicar assim aqui em cima da pálpebra, para poder também já preparar para receber toda a maquiagem. Aí assim, qual o problema desse pincel? É um pincel que assim, o acabamento da pele não fica porcelanado, ou seja, você quando chega perto da pessoa, você vê aqueles riscos da aplicação desse pincel, por mais macio que ele seja, tá? Então sempre fica aquele, você tem que espalhar muito, 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 muito. Mas quando não tinha nenhuma outra opção, ele era o cara, tá? Aí mais ou menos uns 2 anos foi lançado no mercado de pincel esse chamado, esse bonito aqui, que eu acho ele lindão, que eu digo assim, esse aqui é um bombril, que é o Dual Fibre. Por que ele chama com esse nomezinho? Porque ó, ele tem, ó gente, 2 tipos de fibra. Fibras naturais, então essa mais escurinha aqui é a fibra natural e essa clarinha aqui é a fibra sintética. Então esse pincel é um pincel que eu acho ele é um pincel muito leve, muito delicado e ele tem muitas utilidades. Então quando ele foi lançado originalmente no mercado, a sua função, digamos assim, que ficou muito conhecida, era para ele ser parceiro com esse pincel aqui, com o pincel de base. Por quê? Você aplicava a base sem muita preocupação e depois, por ele ter esse corte aqui, ó, chatinho, você vinha depois só com ele, sem nada, para fazer o chamado, que eu digo que é o efeito enceradeira. Você vai, ó, fazendo esses movimentos circulares, puxando, puxando, puxando. Para o quê? Para uniformizar aquela base, para ela ficar muito fina na sua pele. Sem aqueles traços, sem aquele, digamos, aquele aspecto visível que você tá de base. Porque a boa aplicação é aquela que assim, ela some, que você sabe que o produto tá lá, mas ele não fica tão evidente, tá? Então assim, então até hoje se usa muito esse pincel aqui, ó, pincel de base e o Dual Fibre, juntos, parceiros, amiguinhos. Esse pincel, ele também pode ser usado para aplicar pó, aplicar blush, aplicar iluminador, aquele pó translúcido que ele parece um talquinho, né, para dar aquele tom bonito na pele. Então ele dá para fazer muita coisa. Blush de bolinhas, então você pega assim, ele vai se agregar de maneira muito delicada para aplicar na pele. Então ele tem várias funções, várias funções. Na questão da base, assim, de aplicar direto, como as meninas perguntaram, dá para aplicar direto? Eu, sinceramente, eu não gosto. Por quê? Como ele é muito fininho, ele é muito delicado, quando ele fica úmido, ele fica com as cerdas, ele fica pouco denso, ele perde muita densidade.
E o que acontece? Esse polimento não fica bom. Então assim, é melhor primeiro aplicar o pincel de base e depois fazer o polimento com ele, que dá super certo. Depois foi lançado no mercado o chamado pincel de polimento. Eu tenho dois, tá? Ó, por favor, não reclame que ele está sujinho, porque eu acabei de usar o coitado, tá? Mas tava lindo, cheiroso, assim, já tá aqui com resíduo de base líquida, tá? Então esse aqui, ele é da Sigma, tá? É o bem famoso, que ele é o F80. Eu digo assim, ele é um pincel fundamental. Ele assim, ele é muito denso, assim, ele tem uma firmeza assim muito, assim, ele tem muita habilidade com ele, e ele faz o efeito de polimento de forma magistral. Esse sim, eu gosto, posso fazer direto. Bota o pigmento aqui, bota a base e já começa. Aí eu faço assim, pega aqui, aí eu faço assim, aqueles pontinhos, e depois começo a fazer esses movimentos circulares. 10. Aí o que acontece? Em função desse pincel de polimento, eu não uso praticamente mais esses dois amiguinhos aqui. Eu só uso esse de base para dar, digamos, uma área mais geral de corretivo. Eu gosto dele aqui. E eu tô usando o Duo Fiber mais para iluminador, tô usando mais para um blush mais fino, quando não quero que fique muito carregado. Então assim, coisinha delicada eu tô usando o meu Duo Fiber. E para aplicar base eu tô utilizando esse aqui. Aí vocês podem perguntar, tem opções pra gente comprar aqui mesmo no Brasil? Tem opções sim. Então deixa eu mostrar assim um que eu tenho. Eu tenho logo dois dele assim, porque eu sou gulosa, não deixo nada pros outros na loja, assim, carrego tudo. Horrível, Vanessa, horrível. Esse aqui, ele é o 516 da Bellis Company, tá? Que é a antiga marca Prada. Ele também tem essa característica de microfibra polida sintética, ele tem o mesmo tipo de corte. Só que a diferença é assim, olha o tamanho da densidade de um para o outro. Eles vão fazer o mesmo serviço, vão dar o mesmo acabamento, só que com a diferença. Por ele ser menor, né, você demora muito mais. Mas assim, isso é uma questão realmente de prática, não vejo problema nenhum em utilizar ele. O Boticário também tem um pincel com esse corte, com esse tipo de corte reto aqui. Se eu não me engano, a Mary Kay, a Contém também tem. Esses pincéis sustentáveis, EcoTools também tem uma versão de pincel individual que faz polimento de base. Então assim, tem opções aí. Então não é tão complicado, é só questão de saber exatamente o que está procurando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar. Eu acho que não, acho que é basicamente isso. Você pode perguntar também para mim, dá para aplicar primer com esse tipo de pincel, com esses pincéis, seja de polimento ou de base, ou pincel do Fiber? Sinceramente, eu prefiro aplicar diretamente com os dedos. Por quê? Ela fala, ela não está aplicando com pincel. Pois é. Primer eu já gosto mais de aplicar diretamente com as mãos. Sabe por quê? Porque os silicones presentes no primer, eles secam muito rápido. Tanto é que assim, é importante que você esteja com a pele muito limpinha, você passe aí o seu protetor solar, e de preferência também que ele seja já com função hidratante, para depois você colocar o primer. Então eu vou fazendo assim, eu vou fazendo pontinhos aos poucos, e assim, eu vou espalhando e eu sinto que vai secando e eu já não mexo. Vou fazendo em outras áreas. Aí no final, você pode pegar assim o Duo Fiber, você pode assim só pra tirar o excesso, né, que fica aquele pouco de resíduo que eventualmente fica. Como na cidade onde eu moro, a umidade relativa do ar, o normal dela é 45%, quer dizer, a umidade para baixo, e tem época do ano que é irrespirável, né, diferente lá de Recife, que a gente vive a 90 todo dia, coisa boa. Não dá. Então assim, ele seca muito rápido. Então pra mim, eu prefiro aplicar mesmo primer com as mãos e depois fazer a maquiagem com os pincéis, tá? Existe pincel específico para primer? Existe. Eu não senti necessidade de comprar. Mas você pode aplicar com o próprio pincel de base, se você quiser. Você pega aqui, bota ele na pontinha e vai aplicando. Você pode depois fazer essa vassourada com ele, ou a própria vassourinha específica.
Ou você pode também utilizar o Dual Fiber. Por ele ser um pincel muito delicado, esse aqui tem que estar sempre muito bem limpo, tá? Porque quando ele fica sujinho, esses pelinhos deles não ficam assim tão soltos, tão softs. Então você tem que estar sempre lavando ele. Então quem gosta de Dual Fiber eu acho que tem que ter pelo menos 2. Um só não dá conta não. Tá bom? Então, gostaria de mandar um beijo em especial, né, pra Pri, pra Bia e pra Silvinha, que elas me fizeram perguntas essa semana, e Denise também fizeram perguntas sobre pincéis, né? Então, mandar um beijinho para as outras, não fiquem ciumadas, eu vou mandar beijo pra Milena, beijinhos pra Carlinha, pra Marisa, né, pra Goretinha, para as meninas que estão se preocupando, pra Aninha também, quase que eu esquecendo. Então, beijinhos pra vocês. Se tiverem mais dúvidas, pode falar com a Ana Vanessa que a gente responde, tá bom? Beijocas mil e até mais.